Mensagem número 71, Olhos, baseada numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, onde Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E Emmanuel comenta: olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons a que se refere o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Então, pessoal, aqui já no último parágrafo dos comentários, Emmanuel já nos dá o roteiro daqueles que desejam ter olhos que estejam afinizados com a visão evangélica da vida, né? É o que ele chama aqui de olhos que enobrecem os recursos da visão, né? E como é que nós podemos criar esses olhos, segundo aqui a própria recomendação de Emmanuel, né? É amando, ajudando, aprendendo e perdoando. Vejam que é muito curioso, né, que aqui ele nos recomenda 4 ações, né? 4 ações para que nossos olhos sejam puros, ou seja, 4 ações que gradativamente vão purificando a nossa visão no sentido de torná-la cada vez mais compassiva e mais equânime. E essas 4 ações são amar, ajudar, aprender e perdoar, né? Ou seja, nós temos que ter a capacidade, primeiro, de estarmos constantemente aprofundando os ensinamentos evangélicos. É isso que Emmanuel quer dizer aqui com aprender, né? É aquela característica do discípulo de Jesus que sabe que precisa estar constantemente aprofundando, contemplando, ampliando a sua compreensão dos ensinamentos evangélicos. Além disso, uma outra ação que ele aqui nos recomenda é a ação de perdoar, ou seja, a capacidade de superarmos qualquer ofensa ou agressão, buscando compreender que aqueles que nos agridem ou nos ofendem o fazem por ignorância espiritual e que a nossa função como discípulos de Jesus é nos desligarmos de todo e qualquer mal e apresentarmos sempre a face da sabedoria para todos aqueles que conosco convivem, independentemente de suas atitudes para conosco. Ou seja, é aquela comparação que Jesus faz do discípulo que está bem firmado nos ensinamentos, que ele compara a alguém que construiu sua casa sobre a rocha firme. Então, aquele discípulo que está constantemente aprofundando a compreensão dos ensinamentos evangélicos, ele desenvolve em si, entre outras qualidades, a capacidade de perdoar, a capacidade de lidar com maleabilidade com toda e qualquer agressão que lhe seja dirigida. Então, essa é uma outra ação importante para o discípulo que queira praticar a purificação do olhar, né? A purificação do olhar sobre a vida, ou seja, essa capacidade de perdoar, ela nos permite que, ao entrar em contato com atitudes negativas por parte de outros seres, nós sejamos capazes de ir além
dessa visão superficial que eles estão nos apresentando e penetrar na sua essência para tentar ajudá-los a despertar a luz divina que habita tanto neles quanto em nós, né? E obviamente que fazendo isso, aprendendo e perdoando, nós vamos estar cumprindo com as outras duas ações, que são também ações que Emmanuel aqui considera como purificadoras do nosso olhar, que é a ação de amar e a ação de ajudar. Porque é evidente que se estamos aprofundando a cada dia a nossa assimilação dos ensinamentos evangélicos e ampliando a nossa capacidade de perdoar, é óbvio que com isso nos tornaremos um exemplo vivo de comportamento compassivo que vai ajudar os seres, né, que é a outra ação aqui que purifica o olhar, né, a ajuda, vai ajudar os seres a também encontrarem um caminho que os leve à purificação de suas negatividades e de seus obscurecimentos mentais. E com isso, né, ajudando, aprendendo e perdoando, estaremos evidentemente praticando o amor, amando, que é a outra ação que Emmanuel enumera como uma ação purificadora do nosso olhar. Então vamos sempre nos lembrar, né, que amar, ajudar, aprender e perdoar é fundamental para cultivar aqueles olhos que se conectam com aquela pureza de coração a que Jesus se refere quando diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus nada mais é do que ver em todos os fenômenos que se manifestam para nós a manifestação da própria essência da sabedoria divina. Independentemente da classificação que nós possamos dar a este ou aquele fenômeno, todos eles brotam de uma mesma fonte. E mesmo aquilo que superficialmente ou aparentemente pareça mal, tem a sua finalidade na vida e aparece aos nossos olhos para que nós exercitemos essa habilidade de transformar toda e qualquer situação para o bem, não só nosso, mas de todos aqueles também que nos cercam, né? Então, o que nós precisamos fazer nesse trabalho de purificação do nosso olhar é buscar justamente superar todas essas obscuridades mentais que Emmanuel enumera aqui na mensagem. Vejam que ele diz que os olhos são patrimônio de todos, né? Ou seja, todos têm olhos, todos, em princípio, podem utilizar o seu órgão visual para interagir com as imagens que lhes chegam, né, que nos chegam através das nossas retinas, né, através dos nossos olhos. Porém, a maneira como nós filtramos essas imagens é que precisa ser purificada. E aí Emmanuel enumera todos os obscurecimentos mentais que poluem os nossos olhos, que poluem a nossa visão da vida, né? O primeiro deles, que ele enumera aqui, é a malícia, né, a maldade, né, a má vontade, que nós poderíamos chamar também, né? O segundo, a crueldade, né, ou seja, a antítese a antítese da compaixão. A crueldade é a antítese exata da compaixão, né? Porque o que é ser cruel, né? É desejar o mal, né? É desejar a ampliação do sofrimento do próximo. E a compaixão é exatamente o impulso de diminuir o sofrimento dos seres. Então a crueldade é o segundo elemento que Emmanuel aqui nos convida a purificar para que possamos ter um olhar mais próximo do olhar amoroso que Jesus nos propõe. O terceiro ponto a superar é o ciúme, né? Ou seja, o ciúme ele envolve e está diretamente relacionado com o sentimento de posse, né? Um sentimento arraigado de ego, de eu, né? De meu. Então o ciúme ele brota de uma relação
de extremo apego às minhas coisas, né, às minhas relações. Então, aquilo que eu julgo que é meu, eu tenho um ciúme enorme. Ou seja, para purificar essa obscuridade mental, nós temos que praticar aquilo que Jesus nos recomenda no Evangelho, quando nos diz que aquele que quiser seguir-me, né? Jesus diz isso, né? Aquele que quiser seguir-me, esqueça-se de si mesmo. Ou seja, precisamos combater esse apego excessivo ao ego, esse apego excessivo ao eu, esse apego excessivo ao meu, porque ele também polui o nosso olhar, fazendo com que nós olhemos para as pessoas e para as coisas com essa emoção perturbadora do ciúme, que tem suas raízes no apego, né? Depois ele fala também dos olhos de ferir, né? Aqueles olhos de machucar, né? Aqueles olhos que não têm cuidado em ver qual é a melhor palavra a ser dita, qual é o melhor gesto a ser feito, de modo a não magoar os seres, de modo a não ferir os seres, de modo a não aumentar o sofrimento dos seres, né? Logo em seguida, Emmanuel vai falar do desespero, né? Que é justamente aquele momento em que os nossos olhos ficam poluídos pela falta de fé, porque desespero é falta de fé. Quando nós nos desesperamos, significa que nós deixamos de acreditar em Deus, deixamos de acreditar em nós mesmos, no nosso potencial divino para resolver qualquer situação. Então, quando nós perdemos a nossa fé, a nossa confiança e a nossa autoconfiança, é que nós entramos em desespero, porque nós achamos que aquela situação ali com a qual nós estamos lidando, nós não vamos conseguir solucionar, né? O desespero se caracteriza por isso, né? Nesse contexto hoje da pandemia, muitos corações estão entrando em desespero porque acham que não têm recursos para lidar com o isolamento, com a incerteza que toda essa situação de epidemia nos proporciona, né? Nos faz passar. Então, o antídoto para o desespero, né, que vai purificar os olhos da desesperança, é exatamente a confiança, a fé, né? Que obviamente também é o antídoto para o elemento seguinte que Emmanuel enumera aqui, da desconfiança, né? Se bem que a desconfiança é um pouco diferente do desespero, né? Porque a desconfiança é principalmente no sentido evangélico, nós não acreditarmos que os seres podem evoluir espiritualmente, que os seres podem superar suas negatividades. Um exemplo muito claro disso hoje, que está contaminando a visão da nossa sociedade de maneira coletiva, é a ideia, por exemplo, de que os criminosos são incorrigíveis, né? Hoje muitas pessoas chegam a defender a pena de morte porque dizem, não tem jeito, né? Existe aquela expressão, pau que nasce torto morre torto, né? Ou seja, isso expressa exatamente essa desconfiança, né? Ou seja, essa falta de acreditar, de crer que os seres, independentemente de qualquer negatividade ou de quaisquer negatividades que tenham praticado, eles têm no cerne da sua essência espiritual a luz divina que os torna diretamente herdeiros do reino de Deus, que, como Jesus diz, habita dentro de todos nós, todos, sem exceção. Todos os seres são herdeiros da felicidade e da bondade infinita de Deus, né? Então, nós também temos que purificar essa desconfiança, para nunca deixarmos de acreditar que sempre há uma forma de fazer com que as qualidades positivas nossas e dos outros venham à tona, né? Logo em seguida, Emmanuel vai falar sobre aqueles olhos que atraem a viciação, né? Ou seja, são aqueles
aquela atitude, né, de estimular nos seres aquilo que os afasta da evolução no caminho espiritual. Um exemplo muito claro disso é, por exemplo, nós ficarmos bajulando as pessoas. Muitas vezes parece que nós estamos fazendo uma coisa positiva para elas, né? Só elogiando, mas a bajulação em si não ajuda a pessoa a avançar no caminho espiritual. Por quê? Porque a bajulação pressupõe que eu fechei meus olhos aos pontos que aquela pessoa precisa corrigir. Então, um exemplo bom disso é o dos pais que mimam os filhos, né? Ou seja, fazem todas as vontades dos filhos, mas ao fazer essa vontade, ao satisfazer todos os desejos, vão cada vez mais afastando-os das correções necessárias para que o seu caráter seja moldado de tal modo a torná-los fortes diante das dificuldades, a torná-los sensíveis diante do sofrimento do próximo, para que possam evoluir espiritualmente. Então, é muito importante a gente tomar cuidado para não achar que os olhos que atraem para a viciação são só os olhos do traficante de drogas, né? Que atrai os seres para se viciarem de modo a ganhar dinheiro com eles. Não. Muitas vezes existem muitas atitudes como essa que eu falei dos pais que mimam os filhos, que podem aparentar bondade, mas que podem, na verdade, fazer parte ou estar fazendo parte desses olhos que atraem a viciação, né? Depois Emmanuel vai ainda registrar, né, os olhos que perturbam, né, e logo em seguida os olhos que registram males alheios, que estão muito ligados, né? Porque, veja, quando nós ficamos registrando os males alheios, quando nós ficamos chamando a atenção das pessoas para aquilo que há de negativo no comportamento dos seres, nós estamos provocando uma perturbação nessas pessoas, né? Então, muitas vezes, a gente conversando, em conversas bem, vamos dizer assim, entre aspas, inocentes, né? Ali batendo aquele papo para jogar a conversa fora, né? A gente começa a falar, você viu fulano, fez tal coisa, fez isso, fez não sei o quê, destacando negatividades que vão fazendo com que as vibrações daquele que está nos ouvindo comecem a sintonizar com esse espírito de condenação que normalmente acompanham essas palavras, né? Essas palavras que registram os males alheios, normalmente elas vêm carregadas de uma condenação, né? A gente nunca registra os males alheios para, digamos assim, destacar qualidades das pessoas. Nós registramos os males alheios trazendo à tona tudo aquilo que elas estão manifestando de pior, e isso perturba nossos interlocutores, né? Nós estamos sendo extremamente, inclusive cruéis com o nosso interlocutor e conosco mesmo também ao fazer isso, porque ao fazermos isso, estamos fazendo com que nossas vibrações caiam a níveis inferiores e estamos, portanto, causando perturbações psíquicas também a nós mesmos. E né, não só aqueles com quem nós estamos falando, né, com aqueles para os quais nós estamos trazendo esses registros dos males alheios, mas também fazendo mal a nós mesmos, né, destruindo o nosso equilíbrio e a nossa paz mental, né? E aí Emmanuel aqui termina falando de 3 características também que precisam ser purificadas, né? Ou seja, precisamos purificar os olhos que desencorajam as boas obras, os olhos de frieza e os olhos de irritação, né? Porque vejam, pessoal, a frieza e a irritação, é óbvio que elas desencorajam as boas obras. Vamos imaginar uma pessoa que esteja chegando, por exemplo, num centro espírita, né, empolgada, querendo participar dos trabalhos, querendo ajudar, e faz alguma coisa ali que está fora das normas ou do script do centro, né,
E aí nós, com palavras duras, a repreendemos, né? E aí muitas vezes aquela pessoa, diante daquela repreensão, se desencoraja de participar dos trabalhos, né, do centro, ou sejam eles quais forem, né, devido a essa nossa frieza, né, que foi incapaz de tratar com sensibilidade, com delicadeza, aquele que está muitas vezes querendo iniciar um trabalho de dedicação à difusão dos ensinamentos de Jesus dentro de um centro espírita, né? Então nós precisamos ter muito cuidado para não desencorajarmos, né, as pessoas de praticarem as boas obras, fazendo críticas ácidas, né, que normalmente partem de um coração frio e insensível. Por isso nós precisamos superar esses obscurecimentos mentais de desencorajar as boas obras, né, e de ter olhos de frieza, né? E os olhos de irritação não precisamos nem falar, né? A irritação, ela é uma explosão de ânimo que em nada ajuda a harmonizar as relações, que apenas desequilibra por completo as nossas vibrações, fazendo com que nós pronunciemos palavras e pratiquemos ações das quais depois nós vamos nos arrepender, né? A irritação, ela é fruto do descontrole emocional, né? E o discípulo de Jesus, ele precisa ter esse autodomínio, né? Esse equilíbrio de se manter no seu eixo, né? Sem perder, portanto, a capacidade de se comunicar com tranquilidade com o seu próximo, seja qual for a situação com a qual ele esteja lidando. A irritação nunca será uma boa resposta. A melhor resposta é sempre a resposta equilibrada, sensata, ponderada e esclarecedora, né? Então, pessoal, vamos guardar dessa mensagem a essência, né, de que quando Jesus diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, o que ele está nos dizendo é que se o nosso interior estiver purificado de todas essas obscuridades mentais que Emmanuel aqui enumerou na mensagem e que nós comentamos uma a uma, se nosso interior estiver purificado de todas essas obscuridades mentais, nosso corpo terá luz. O que quer dizer isso? Tudo aquilo que chegar até nós através dos 5 sentidos ou da nossa percepção sensorial que está arraigada no nosso corpo, nós saberemos transformar em luz para a nossa vida e para a vida do nosso próximo. O que vale dizer que nós, fazendo isso, estaremos nos tornando uma luz no mundo, uma luz no nosso próprio caminho e no caminho daqueles que nos cercam.